ligadas à formatação. Tá certo? Fui claro? Sim, professor. Sim. Excelente. Então, agora sim, gravando, bom dia a todos. Então, vamos dar início aí à apresentação dos temas e equipes para o projeto de redação de artigos técnicos científicos na temática dessa disciplina. Então, fiquem à vontade para compartilhar a tela, apresentar, se vocês tiverem apresentação, se não, é só comentar qual é o título, por que você escolheu esse título, quem são os membros da equipe e quais são os próximos passos que vocês vão fazer para desenvolver o trabalho. Professor, bom dia, colegas. Desculpa, mas antes de começar, só estou dando uma olhada aqui no grupo, parece que o Ivan não está conseguindo entrar na sala. Deixa eu ver aqui se tem alguma chamada. Deixa eu ver, pessoas. Eu acho que ele está pedindo o link lá no grupo da disciplina. Deixa eu mando para ele aqui. Eu acabei de mandar o link no grupo. Perfeito. Ah, legal. Perfeito, está ali, ó. Excelente. O Marco mandou, o Pablo também. Então, agora sim vão conseguir. Assim que chegar aqui alguma solicitação, eu já libero. Obrigado, José Rezende. De nada, professor. Muito bem. Então, podemos dar início às apresentações, enquanto o Ivan está tentando se conectar. Agora ele tem o link, ele já respondeu aqui no WhatsApp, né? E, de novo, como eu disse a vocês, o professor Maurício e eu, nosso objetivo é opinar sobre os temas e contribuir para que vocês desenvolvam aí uma experiência de produção de um artigo técnico-científico que pode, inclusive, ser submetido a um congresso. Tá certo? Quem gostaria de começar? Acho que poderia ser a gente, professor. Vamos em frente, então. Pode compartilhar a tela, se você tiver alguma apresentação, ou então comenta sobre o que vocês pretendem fazer, ou já fizeram, né, ou como dividiram aí esse trabalho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tela 2. Quando chegar para vocês, por favor. Apareceu. Pegou aí. Deixar a tela inteira. Excelente. Marco, você gostaria de começar? Tá, sim, pode ser. Bom dia aí, pessoal. Bom dia a todos. O nosso grupo aí, né? Nós formamos, então, composto por mim, pelo Matheus Henrique, pelo Murilo Franco. Nós vamos abordar o fenômeno TRV, em disjuntores de média tensão da indústria, né? Então, nós vamos pegar alguns modelos, alguns fabricantes desses dispositivos e simular no ATP Draw, que é um software aí baseado no MTP, que a gente vem estudando, simular esse fenômeno do TRV, que é a Transient Recovery Voltage, né, a tensão de restabelecimento transitório, e avaliar se os disjuntores no nosso estudo de caso, eles atendem a esse requisito de fabricação do componente, entre outros fatores para avaliar se o disjuntor está adequado também no sistema elétrico. Então, os nossos objetivos aí, a gente separou em 3. Avaliar a capacidade de curto-circuito simétrica do disjuntor, comparando a corrente nominal, os dados de fabricante desse disjuntor, com os resultados da simulação que a gente vai obter. Também analisar o TRV, né, a tensão de restabelecimento transitório dos disjuntores, comparando com os valores estabelecidos
pela norma de fabricação do disjuntor. Então, nós vamos obter um resultado ali no nossa simulação e, através desse resultado, a gente vai comparar aí com os valores normativos. E investigar ali, por último, investigar a compliance, fugiu a palavra, a conformidade desse disjuntor numa indústria real, que é o nosso estudo de caso. Então, nós vamos aí fazer uma revisão da literatura, modelar o sistema, né, no software, realizar alguns estudos, comparando esses resultados, fazer uma análise dos resultados e escrever também aí um artigo. Só para falar um pouquinho, professor, a gente trouxe esse slide aqui mais para informar, né, aqueles que não conhecem sobre o fenômeno, Excelente. o que é a tensão de restabelecimento transitória e a taxa de crescimento da tensão em caso de curto-circuito. Então, pessoal, o que nós estamos tentando representar? A gente tem uma fonte, um cabo, por exemplo, e um disjuntor. A gente já vai aplicar um curto-circuito em alguns lados do disjuntor para ver se ele é capaz de abrir a falta e se ele é capaz de suportar a tensão que acontece em seus terminais no momento que ele tenta abrir essa falta. Então, basicamente, é isso que essa figura quer dizer, né? É isso que a gente está querendo propor. Existe uma outra análise também que nós pretendemos apresentar, que é a análise, aqui complementando a parte da TRV. Na verdade, esse slide quer dizer o seguinte, que no momento que ocorre esse aumento de tensão nos terminais do disjuntor, existem alguns limites normativos que vão dizer se o disjuntor é capaz de suportar essa tensão. Então, a gente vai ter uma tensão máxima que ele pode suportar e uma taxa de crescimento que é normatizada também, que quer dizer a taxa em que o dielétrico disjuntor ele é recomposto no momento da abertura do defeito. Então, tem alguns limites, eu trouxe esse material aqui da Schneider, né, que é um fabricante de disjuntor muito conceituado e conhecido. Então, o objetivo é esse, é verificar isso, né, a tensão, e verificar essa taxa de crescimento. Uma outra análise que nós pretendemos fazer é a parte da interrupção assimétrica. Não é tão fácil obter no ATPDROL, inclusive isso é um ponto que a gente está pesquisando, o valor da componente DC no curto-circuito, né? Então, a gente vai comparar o valor da corrente simétrica, aplicar algumas fórmulas e alguns cálculos aí, para obter o valor do componente DC, que é quando o disjuntor tenta abrir uma falta com o zero deslocado, ou com alguma contribuição de máquina síncrona, né? ou com alguma contribuição de máquina síncrona ou qualquer outra indutância que possa causar um incremento aí do componente DC. Os resultados, né, que nós esperamos, né, uma melhoria do nosso aprendizado, de fato, para representar redes elétricas no ATPDROL, que é um programa bastante completo e robusto, mas que requer um cuidado muito específico aí na questão dos dados. Conseguir representar também no ATPDROL uma certa fidedignidade, né, com fidedignidade, as correntes de curto-circuito, por conta da gente conhecer também outras metodologias de cálculo de curto-circuito, né, no caso, pela IEC, e uma vez que os disjuntores que nós vamos analisar, eles são seguidos de norma, a norma de fabricação desses disjuntores é também IEC.
Então, assim, fica uma espécie de contrassenso quando a gente tenta aplicar uma outra metodologia que não seja o cálculo de curto-circuito IEC. Mas nós pretendemos apresentar isso também, discutir e apresentar isso. E a aplicação das curvas apropriadas, né, da IEC 62271 para análise de TRV em disjuntor. E a identificação, né, se alguns disjuntores vão estar adequados ou não no sistema que está sendo utilizado. Nós fizemos uma pequena... Professor, se eu estiver me estendendo, o senhor... Não, está ótimo, pode continuar. Você está no caminho certo. Maravilha. Nós fizemos uma pequena pesquisa bibliográfica através do software Bibliometrics, em que foi listado as principais literaturas na área, né? Porém, tem algumas literaturas aqui que não... Assim, no filtro que nós fizemos, a gente viu que não faria muito sentido, não estava tratando diretamente de sistemas industriais, então, por conta disso, a gente omiteve, né? Removeu da listagem de literaturas. As principais literaturas que a gente obteve para esse tipo de análise, que eu compartilhei com a equipe também, foram essas, né? Então, Voltage Consideration Application Video Voltage Circuit Breaker. Aqui é uma revisão da literatura, em que ele apresenta as aplicações. Essa segunda, ele faz uma comparação na metodologia prevista pelo I3E e não pela IEC 62271. Também é um ponto muito interessante. E essa terceira literatura, ele apresenta a tensão de restabelecimento em usinas hidrelétricas onde há reatores limitadores de curto-circuito por conta da quantidade de máquinas síncronas. Na questão do curto-circuito, a gente obteve também três literaturas aí que a gente viu que pode ser utilizada para fazer esse tipo de análise. A primeira é olhando para a norma IEC, como a gente faz para aplicar um disjuntor de média tensão, olhando para a norma IEC. A mesma coisa a segunda, né? E a terceira é um material muito interessante que a gente obteve lá para o pessoal da UFRJ, né, pesquisando na internet, que é um roteiro de cálculo mesmo para a aplicação de disjuntores, muito bacana. Matheus, eu gostaria, você teria condições de falar um pouquinho sobre a rede? Falo sim, ué. Maravilha. A nossa ideia, se eu não me engano, Murilo, são 4 tipos diferentes lá na rede de disjuntor que a Isso, gente vai analisar. exatamente. Essa é uma rede industrial real que a gente vai fazer aplicação. Aí tem uma representação dela, mas ela é maior ainda que isso, né, Murilo? Isso. Tem vários componentes a mais e o pessoal, o Murilo e o Maico, eles já estão mais ambientados com ela, eles trabalham com essa rede, né? Eles têm conhecimento maior e nela a gente vai avaliar 4 pontos aí com disjuntores diferentes e analisar a TRV e a resposta curto-circuito ali de cada um deles. É uma rede grande que a gente vai poder ver o que acontece com o disjuntor que está inserido com motores, com geradores em paralelo. Então vai ser uma análise bacana, porque a gente vai ver tudo isso aí, né, lá dentro do ATP, de uma rede real. Não é uma rede pequena, vão ter várias características que a gente vai poder observar dentro dessa rede. Você pode falar qual que é a rede, o nome da rede, Murilo? Eu não vou dizer o nome, mas é uma rede de cana, né? Rede de cana. É uma rede de um sistema industrial de uma usina de açúcar e álcool, basicamente composta por 2 transformadores, né? Elevadores. Aqui são 3 máquinas síncronas, mas eu representei 2 máquinas síncronas. E como o Matheus falou, nós vamos aplicar curto-circuito em alguns pontos aqui do sistema e verificando contribuições e a TRV.
Os disjuntores, basicamente, são ABB, Areva e Schneider. Só que tem 2 tipos de disjuntor ABB, né, que é disjuntor o VD4 e o VMAX, que são disjuntores de média tensão, espalhados por aí. Aí a gente tem alguns resultados preliminares que nós aplicamos curto-circuito neste ponto aqui para poder trazer aqui para a apresentação. Alguns resultados preliminares. E através daquela ferramenta disponível no ATP-Draw para cálculo de corrente RMS, foi obtido o valor da corrente RMS. E esse valor da corrente RMS foi comparado com os limites, aliás, com a capacidade simétrica do disjuntor, para que fosse escolhida a envoltória apropriada. E aí, escolhida a envoltória apropriada, nós fizemos a representação do degrau relacionado aí a TRV. Então, assim, basicamente é isso que a gente pretende fazer. Tem aqui algumas literaturas que a gente utilizou, mas é isso. Excelente. Muito bom. Veja, vocês definiram um tema, fizeram uma revisão da literatura. Eu vi que a maioria dos artigos que vocês encontraram são do I3E Transactions, né? O Power System, Power Delivery, que são publicações bastante confiáveis, né? Existem publicações de grupos de trabalho do I3E, também citadas ali. Veja que o I3E e a IEC são os 2 organismos, né, que estabelecem normas e parâmetros, né, para vários aspectos da engenharia. E quase sempre, né, existe essa... IEC é o padrão europeu, I3E é o padrão americano. E nós, brasileiros, a gente, pelo SIGRE, a gente acaba adotando muito as normas IEC. A gente vê, por exemplo, a BNT, né, quando publica uma NBR, ela aparece assim, ABNT, NBR, IEC e o número da norma, né? Então, isso já historicamente acontece. Agora, é importante observar, porque o fenômeno físico, ele é o mesmo. O que difere são os padrões, né, construtivos que podem ou não interferir na maior ou menor gravidade do problema. Então, eu acho que a escolha do tema é bastante interessante. Há muita coisa falando sobre TRV, mas ainda é um assunto que eu desperta interesse, até porque um aumento da geração distribuída e com essa tendência de aumento de curto-circuito das redes elétricas, quanto você mais paraleliza a rede, mais aumenta a potência de curto-circuito. Você vai criar um problema, né, de superação de equipamentos, incluindo essas sobretensões que podem surgir, né, em situações como essa. Então, o que eu poderia acrescentar, né, para vocês refletirem, veja, já está de bom tamanho o que vocês propuseram aí, tá? Mas vamos supor, será que existe algum estudo paramétrico aplicado à TRV? Então, eu me lembro eu participei do IPST em 2019, que aconteceu em Perpignan, na França, e eu me lembro de uma apresentação do pessoal lá da empresa transmissora da França, chama RTE, se eu não estou enganado, onde eles desenvolveram um aplicativo para fazer análise paramétrica. O que é análise paramétrica? Você muda alguns parâmetros e faz 1 milhão de simulações. Depois você tira uma avaliação estatística daquilo. É como, por exemplo, no ATP, tem aquela função lá do chaveamento estatístico, né? Quando você quer calcular os extremos, né? As condições mais impactantes, né? De energização, por exemplo, uma linha de transmissão. Então, você usa lá uma chave estatística que, né, varia o seu instante de fechamento e, com isso, você calcula e armazena os valores máximos das sobretensões e aí você tira uma avaliação estatística disso.
Então, a análise paramétrica, ela permite, por exemplo, você variar parâmetros, né, da simulação e realizar, assim, milhares de simulações e, a partir disso, você tirar um envelope estatístico que ajuda na tomada de decisões para cálculo de risco. Então, uma coisa é uma análise determinística, que você entra com os dados, obtém um resultado e você acredita fielmente que aqueles dados que você entrou refletem a realidade. Mas a gente sabe que nem sempre os dados que você tem do fabricante, que foi fornecido pela indústria, de fato correspondem ao sistema real. A primeira verificação que tem que se fazer em loco é o diagrama bate com o que está no campo, né? E segundo, a questão de envelhecimento, os parâmetros vão mudando ao longo do tempo também, e isso pode impactar, dependendo da simulação. Então, a análise paramétrica é uma tendência, creio que importante para uma diversidade de estudos e fenômenos eletromagnéticos, que me parece ser uma temática que agregaria aí nesse projeto. Mas, veja, do jeito que está, que vocês planejaram, está excelente. Sigam esse passo e vocês fizeram bem, usaram até uma ferramenta de revisão sistemática de literatura, né? Existem outras, tem o R, né? Tem os Rezende já citou em outros encontros, aí, outras ferramentas de pesquisa bibliométrica, mas o bibliométrico isso é muito bom também. Então, eu acho que vocês estão bem amparados e a sequência está adequada aí para o que vocês pretendem fazer. Então, parabéns. E obrigado por compartilhar aí as informações sobre essa questão. Isso ajuda aí a todos os colegas, né, nesse assunto. Depois o professor Maurício vai falar sobre TRV também ao longo das próximas aulas. E aí é até interessante, vocês podem compartilhar experiências vivenciadas. Acredito que o Murilo tem aí, né, uma experiência grande de simulações e casos reais, né, de fenômenos dessa natureza. Tá certo? Obrigado, professor. Valeu. Obrigado a vocês. Muito bem. Alguma outra equipe gostaria de comentar? Murilo, quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Então, professor, falando um pouquinho da nossa apresentação, a dificuldade inicial, assim, eu não conhecia a análise paramétrica, acho que vou dar uma pesquisada, acho que vai agregar muito, até agradeço os comentários. A dificuldade que eu tive inicialmente foi conseguir convergir o ATP Draw, porque eu modelei as linhas vão a vão, porque eu queria ver o impacto da energização da linha, modelei vão a vão. O Maicon e o Matheus me ajudaram com a modelagem dos transformadores e dos cabos. Uhum. E a máquina síncrona também deu um pouquinho de trabalho por conta dos parâmetros, né, os limites que o ATP estabelece. Mais uma coisa que me chama a atenção, assim, normalmente nós analisamos disjuntor usando a IEC 60909. E não bate o resultado. Não fica exatamente igual ao ATP, igual o senhor comentou mesmo. Não fica, é diferente. Então, aí uma coisa que surgiu como dúvida ou receio é submeter um artigo assim e alguém comentava, tá, mas você simulou no ATP, mas você sabe que o IK lá da IEC 909 ou o IB, ele é calculado dessa forma e não tem muito a ver com o que o ATP Draw executa. Então, me deu um certo receio. Eu assim, vou fazer, mas será que nós não deveríamos apresentar no artigo também uma análise comparativa com os resultados do software PTW, por exemplo? Né? Então, foi um sentimento assim que eu tive, que eu estou compartilhando. Legal. A pesquisa começa assim mesmo. Você formula uma pergunta e aí você corre atrás da resposta. Uma outra sugestão que eu poderia te dar é o seguinte: existe um professor na Universidade Politécnica da Catalunha que escreveu vários livros organizando o conhecimento e sobre a modelagem utilizada no software
ATP principalmente, e também aplicações de engenharia, né, estudos de engenharia. Então, se eu fosse você, eu procuraria verificar acesso a esses livros e também publicações, e no próprio site do IPST, vocês têm acesso a todas os artigos que foram publicados desde 1995, inclusive o que foi publicado lá em Perpignan em 2019 e 2021, que foi aqui em Belo Horizonte. Então, valeria a pena dar uma investigada. Essas coisas normalmente acabam sendo retratadas, ou em livros, ou em working groups do I3E, ou da IEC. E, então, o nome desse professor, poxa, está me fugindo aqui agora o nome dele, professor, nossa, é muito conhecido. É o Velasco, professor? Juan Martínez Velasco. Isso. Juan Martínez Velasco. É isso mesmo. Você deve ter, inclusive, na coletânea que você colocou no Google Drive lá para a sua dissertação de mestrado, acho que você tem os livros dele. Então, vale a pena ver o que ele colocou, porque ele é muito criterioso nesses trabalhos que ele faz e publica. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado. Excelente. Parabéns. Muito bom. Olha aí, já valeu amanhã de sábado aqui. Aprendemos muita coisa nova. Interessante. Alguma outra equipe gostaria de apresentar? Nós vamos, o professor Bonato. Fique à vontade. Fique à vontade. Pode. Eu vou compartilhar a tela aqui. Tá legal. Deixa eu achar o que eu quero compartilhar. Vocês conseguem ver a minha tela? Ainda não. Sim. Agora Aqui apareceu. Agora chegou. Alexa, você quer começar? Como faremos? Pode ser. Então, o tema que nós escolhemos para trabalhar vai ser uma análise e uma simulação de uma linha de curta transmissão utilizando o software ATP Draw. A equipe sou eu, Alexa, o Pablo e o Vladimir. Pode passar. Aí. Bom, com o intuito de desenvolver e aplicar o estudo apresentado durante o curso, a gente pretende simular uma linha curta de transmissão distribuída com diferentes fontes de energia, utilizando o software de simulação ATP Draw, e pretende-se analisar uma PCH localizada em Jucimeira, que é no Mato Grosso, e além de, no caso a gente colocou X, porque a gente não sabe quantas usinas a gente vai trabalhar ainda, fotovoltaicas, localizadas na redondeza, dentro de um raio de mais ou menos 250 quilômetros. Com base no desenvolvimento dessas simulações, serão analisados os efeitos de entrada e saída de energia, com as diferentes fontes de energia em estudo. Eu vou falar os principais objetivos que nós vamos ter aqui no trabalho. A gente vai simular essa linha curta de transmissão e diferentes fontes energizando a linha. E analisar os efeitos da entrada e saída dessa energização dessas fontes. Como eu e o Vlad, a gente trabalha com diferentes tipos de geração, a gente está com muito dado real do que a gente pode fazer. Então, deixa eu passar o slide aqui. A gente está colocando, como o Alexa falou, X usinas fotovoltaicas, porque o Vlad ele tem uma PCH em Jucimeira, com 15 MB de potência cada uma. Vou passar uma aplicação. A gente fez esse diagrama unifilar. Em cima, aqui, nós temos duas PCHs de 15 MB, com tráfego elevador, né? Ela está operando em 6.9 para 3.8 kV. E eu tenho 4 usinas próximas. Eu tenho uma em Rondonópolis de 3 MB a 60 km de Jucimeira,
uma em Jaciara de 5 mega a 15 quilômetros. Aí, numa linha de distribuição total de 300 quilômetros, tem outra em Santo Antônio do Leverger de 1 mega, que fica a 35 quilômetros de Cuiabá, que tem uma geração de 1 mega aqui. E todas essas usinas a gente tem muita informação sobre elas. Então, a nossa ideia é fazer simulações de qual que é o impacto que cada uma dessas gerações vai ter sobre a linha de transmissão em todo esse aspecto que a gente está vendo. Vlad, se quiser falar um pouco aí da sua usina também, Ok. Então, pessoal, como o pessoal tá colocando, né? A nossa, até a princípio, né? O Bonato vai lembrar, porque eu troquei alguns e-mails com ele. A ideia era fazer um curto brusco, né? Numa máquina síncrona aí, mas até por questão de relevância, né? E também conversando com os colegas do grupo, a gente decidiu fazer algo um pouco mais abrangendo diferentes fontes de energia, né? E como o Pablo bem colocou, a gente tem boas informações detalhadas, cada qual na sua geração, e aí a gente vai colocar esses parâmetros detalhados no ATP Draw. Acho que foi o Murilo que comentou, né, de alguma questão de dificuldade de dados para valores de geração. Nesse sentido aí a gente está um pouco mais tranquilo justamente por ter essas informações das empresas que a gente trabalha, claro, né, respeitando toda a questão de confidencialidade, mas que vai conseguir deixar bem real a nossa simulação. E qual que seria a ideia a princípio, né? A gente vai deixar a hidrogeração na linha, né? Como essa PCH em Jucimeira, ela vai estar energizando a linha, e a gente vai avaliar o efeito da entrada e saída da fotovoltaica ao longo do dia, numa operação normal. Lá de manhã vai estar inserindo tanto no sistema, meio-dia, quando tem o pico, né, da irradiação em condições adequadas, vai estar gerando um pouco mais, ali no fim do dia um pouco menos, né? E também a gente pretende simular algumas questões diferenciadas. Por exemplo, e se tiver uma falta em uma das duas unidades geradoras lá de Jucimeira, né? Se tiver uma falta, uma rejeição de carga lá, o que vai influenciar essa rejeição de carga na linha mais próxima? Por exemplo, a 15 quilômetros, que a gente tem uma fotovoltaica ali bem próxima, né? A 60 quilômetros, qual que vai ser a influência? Tudo que tem na questão de propagação da forma de onda, né? O que a gente vai ter nessa linha e a influência nas diferentes fontes. E além de, por exemplo, simular uma falta, né? Essa é uma das ideias em uma das unidades geradoras, também verificar condições diferentes do lado da fotovoltaica, que o Pablo tem um exemplo real, né, Pablo? Depois você pode complementar também, de uma condição diferente da fotovoltaica em Cuiabá, por exemplo, né? Lá está chovendo ou nublado, e lá do lado de Jaciara ou Rondonópolis a gente está com sol. O que isso vai estar influenciando na nossa linha de transmissão? Para complementar um pouco o que o Vlad falou, eu tenho um dado muito legal que tem um dia, e eu tenho todos os dados de geração, que começa a chover, eu acho que é umas 10 horas da manhã, em Cuiabá e em Santo Antônio, e em Jaciara e Rondonópolis continua sol, e por umas 2 horas chove em um lado, que é basicamente o pico da geração, e no outro lado não chove, e depois ela volta a gerar de novo, que é uma chuva passageira, né? E aí ela volta por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, assim. Então, assim, eu acho que dá para a gente fazer uma análise bem bacana do que ela pode impactar nessa linha, principalmente que está no pico de geração, né? Mas nós temos bastante referências também do que a gente está fazendo, mas, assim, a princípio, como a gente, inclusive, Bonato, a gente queria um auxílio seu, se isso ficaria interessante, porque a gente estava com medo também, a gente estava discutindo bastante, e a gente está com muita ideia do que fazer, e fazer uma coisa muito extensa e às vezes ficar um artigo muito amplo, ou senão não conseguir escrever em poucas páginas tudo o que a gente quer fazer, né? Mas a gente está com muita referência, a gente tem muita normativa para acompanhar, né? Muitos ensaios para que a gente já tem tudo isso consolidado. Então, assim, a gente não colocou as referências agora que a gente precisa, né? Mas a gente tem muita coisa para fazer sobre isso.
Mas o nosso trabalho vai entrar nessa linha. Excelente. Veja só, muito bom. Eu acho que a ideia de avaliar impacto de geração fotovoltaica usando o programa de transitórios eletromagnéticos e vendo essa propagação no nível aí, não seria transmissão, né? 13,8 kV, a gente está na distribuição. Isso. Já conversando com o professor Valmir Freitas, da Unicamp, ele relatava que o ONS já tem sentido, né, situações do impacto das eólicas no sistema de transmissão, que é acima de 230 kV, 230 kV para cima, por causa da intermitência dessas fontes. E note que nós temos aí algo em torno de 20 gigawatts de potência de eólicas, principalmente no nordeste do país. E tem no sul também. No Nordeste já houve situações que quase 100% da carga foi atendido só com eólica, né? A geração fotovoltaica, ela está chegando aí nos 10 gigawatts, né? Acho que já até ultrapassou 10 gigawatts. Mas é geração distribuída, geração ali na baixa tensão, residencial, né? Com sistemas fotovoltaicos pequenos. Só que no agregado, o que acontece? Esse efeito acaba chegando no nível de distribuição em 3,8, impacta o 3,8 e vai impactar ainda o 138, vai chegar nos sistemas de transmissão maiores. Então, isso é uma das preocupações do ONS, depende do nível de penetração dessas fontes, né? É claro que, num primeiro momento, a preocupação do ONS está ligada a situações que podem afetar a estabilidade, a segurança do sistema, tanto do equilíbrio energético, né? Mas, no curto prazo, que a avaliação de estudos do MTP normalmente é feito assim em curtíssimo prazo, certo? Não, é na faixa ali dos milissegundos, né? Então, essa é uma área a ser investigada. Talvez o que eu poderia sugerir para a reflexão de vocês é assim, fazer uma pesquisa bibliográfica usando ferramentas que busquem ver se há relatos da literatura de impactos causados por fotovoltaicas ou interações que levem a uma situação desafiadora, vamos dizer assim, nos sistemas adjacentes, sistemas de distribuição como esse que vocês colocaram. Eu não sei se esse sistema de 300 quilômetros ele é real ou é fictício. Vocês estão fazendo essa linha fictícia ou existe 300 quilômetros em 3,8, ligando ali Rondonópolis, Cuiabá e essas usinas ou não? Não, professor, foi uma referência. Os dados das usinas até São o reais. ponto são reais, mas até os outros é mais A referência. interligação, não, talvez, porque isso pode ser um ponto a ser questionado, né? Porque uma linha, na verdade, um alimentador, né? Eu já conheço alimentadores aí de 70 quilômetros e tal, mas 300 quilômetros em 3,8 é muita coisa, certo? Não, talvez vocês poderiam olhar e reformular isso, né? Talvez até simplificadamente representar esse sistema, né, com esses dados, mas, enfim, eu vejo assim, vocês escolheram uma temática que é relevante. Eu acho que não é o modelo da linha que é a relevância. Eu acho que o problema que vocês estão buscando investigar é qual é o impacto da geração fotovoltaica distribuída nos níveis de tensão, baixa tensão, média tensão ou talvez até alta tensão, a depender da penetração. Então, essa é a temática que vocês estão ali buscando para ver se encontra alguma situação que possa gerar tensão. Vocês falaram dessa situação da influência do clima, e isso de fato acontece, e não precisa ter tão distante, não. Você pode ter uma nuvem passando em cima de um painel e na outra está ensolarado. Então, essa variação instantânea de fluxos tem impacto na tensão, com certeza tem impacto na tensão, e
pode, em determinadas situações, se coincidir com momentos, né, de faltas ou contingências no sistema, levar o sistema para uma condição de operação indesejada ou mesmo, né, isso ser o início de um efeito cascata que venha derrubar o sistema. Então, não temos experiência ainda grande em relação a isso, porque o percentual é muito pequeno comparado aos sistemas convencionais, né? Mas é uma área bastante promissora. Que dicas eu poderia dar para vocês nesse sentido? Fazer uma varredura na literatura, mas com essas palavras-chave: impacto de geração fotovoltaica nos sistemas de distribuição e transmissão. E usa a palavra-chave MTP, para você, né, dar o foco, porque pode haver muitos estudos ligados a outro tipo de impacto, que é o impacto nas perdas, impacto nas sobretensões por fluxo reverso, né? Eu participei de uma banca aqui na Unifei, de um aluno de mestrado com o professor Estácio. O aluno chama-se Jean. O que eles fizeram? Eles representaram um modelo de usina fotovoltaica completo no ATP. E eles investigaram a questão das sobretensões no sistema de distribuição. Então, ele pegou uma rede de distribuição com painéis fotovoltaicos, vários painéis fotovoltaicos, e viu o seguinte: olha, há uma situação que possa gerar uma sobretensão que aumenta ou fica superior ao NBI dos isoladores dessa linha, né, que em 13.8. Então, foi assim, a dissertação de mestrado dele, acho que está disponível, valeria a pena vocês dar uma olhada. Porque talvez o que vocês possam fazer é assim: ao encontrar uma particularidade da avaliação desse impacto que mereça uma análise, você faz um estudo simplificado para provar o conceito. O sistema não precisa nem ser real, né? Mas a vantagem é que, se vocês têm dados reais, é muito mais convincente, está certo? Uhum. Então, eu vejo que vocês também estão num bom caminho, a temática é interessante e uma pesquisa bibliográfica vai ajudar vocês a encontrar, né, especificar melhor essa problemática. Mas eu acho que a contribuição está na modelagem e simulação desse sistema integrado com sistemas fotovoltaicos junto com geração distribuída e a avaliação desses possíveis impactos, né, num sistema de distribuição usando o MTP. Então, eu aprofundaria a pesquisa bibliográfica nisso para ver se existe algum fenômeno que já foi relatado na literatura. E aí vocês tentam reproduzir isso no sistema que vocês quiserem criar. Pode ser até um sistema fictício. Mas, ao mostrar que existe essa possibilidade, também vocês vão conseguir desenvolver uma competência muito boa, que é, para MTP, olha, para estudos de fluxo de potência, um painel fotovoltaico nada mais é que uma fonte de corrente injetada no ponto. Uhum. Para estudos de transitórios eletromagnéticos, você tem que detalhar a representação, né? Por quê? Porque você está interessado numa escala de tempo muito menor. E é onde talvez, né, possam ser revelados problemas que ainda não foram identificados. Então, acho que é um caminho bastante promissor, sim. E talvez tem muito pouco na literatura sobre isso. Se você for pesquisar, talvez você não vai encontrar muita coisa. O que é um bom sinal. Veja, diferente do TRV, tem muita coisa sobre TRV. Aí é difícil de encontrar alguma coisa diferente. Agora, quando você tem pouca coisa, qualquer contribuição adicional que você der, que esclareça um fenômeno, ela vai ser significativa e chama atenção. E no TRV é importante por quê? Porque a problemática já está aí e tem que ser resolvida. É um problema para ontem. Esse é um problema para o futuro. Então, tem um tempinho para trabalhar nele. Tá certo? E até nesse sentido, viu, Bonato, é bom você dar essa orientação para a gente, porque
Nós, eu e o Pablo, a gente tem muitas referências de usinas lá no Mato Grosso, né? Então, por exemplo, eu tenho usina com turbina de 200 mega lá em Sinop. Aí tem uma outra, PCH com 15 mega, próximo de Tangará da Serra, lá tem uma CGH. Então, assim, e o Pablo também tem vários exemplos. Então, se a gente começa, que é o nosso medo, né? Fazer um Começa a negócio crescer muito, né? então, aí a gente vai ficar maluco. E como você bem comentou, estava até pensando isso hoje de manhã, a nossa análise do transitório é microsegundo, milissegundo, né? Então, se a gente concentrar num sistema ali, às vezes um pouco até menor, as distâncias que a gente conhece melhor, talvez tenha mais sentido, né, para a gente. Exatamente, exatamente. Então, mas esse é o processo da busca. Veja, não tá nada errado. É assim mesmo que começa. Vocês falam, poxa, olha, eu tenho dados, que já é difícil. Aí eu tenho dados reais. Poxa, o que eu consigo investigar aqui? Ah, e isso aqui pode vir a ser problema? Então, vamos olhar. Então, você começa a conceber uma pergunta de pesquisa. Será que, com o aumento da penetração de sistemas de geração fotovoltaicos distribuídos, vai haver algum impacto no sistema de distribuição em 3.8 kV que possa afetar a operação normal do sistema, ou que não for, que passou despercebido, porque a maioria dos sistemas, eles não têm um monitoramento a nível de qualidade de energia tão a miúde, 1.024 amostras por ciclo, tá certo não? As pessoas medem para integrar potência e ter energia. O pessoal está interessado no megawatt que está sendo fornecido, porque isso transforma em reais. Então, o interesse medição bruta, né, de energia. Exatamente, mais econômico. Os problemas que podem vir a ocorrer nessa escala, eles só vão se tornar relevantes quando surgiu um incêndio, quando surgiu uma queima de equipamentos, quando surgiu um problema de mau funcionamento da proteção do sistema e quando houver perda. Então, é que nem na segurança do trabalho. Quando tudo vai bem, não precisa de segurança. Para que segurança? Para que investir em segurança do trabalho? Agora, quando acontece um acidente e morre alguém, aí fala, nossa, segurança é o nosso primeiro valor, vamos investir em segurança. Tá certo? Então, o problema da pesquisa, esse limiar entre o conhecimento existente e o conhecimento ainda inexistente. E aí tem essa fase da angústia. A angústia da busca, faz parte. Agora, vocês vão ter que chegar num equilíbrio para dizer assim, olha, são 6 páginas de um artigo. Em 6 páginas, você põe um trabalho de doutorado de 4 anos, tá certo? E em 6 páginas, você põe um trabalho também significativo, desenvolvido em 30 dias. A questão é a escolha. Olha, qual é a pergunta de pesquisa que vale a pena eu investigar? Então, ela não pode ser trivial, porque aí ele não se caracteriza como um artigo técnico-científico, a menos que seja uma revisão da literatura. Aí sim, por exemplo, eu quero fazer uma revisão sobre modelagem de um determinado componente. Transformadores. Revisão sobre modelos de transformadores para estudos de transitórios eletromagnéticos. Então, você vê na literatura, faz uma síntese de tudo, organiza tudo isso, fala, olha, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, né? Historicamente, o transformador é uma reatância, mas ele pode ser uma capacitância também, depende. Você está, o transformador para que faixa de frequência? Se for em alta frequência, o transformador, na verdade, é uma função no domínio da frequência S, Laplace, super complexa. Né? Tem respostas em frequência do transformador aqui, né, para todo tipo de estudo. Então, minha sugestão para vocês é assim, a contribuição da pesquisa de vocês a pergunta da pesquisa, será que a maior penetração de fontes renováveis fotovoltaicas no sistema de distribuição vai causar algum tipo de problema de impacto de sobretensão, sobrecorrente, transitórios, né, que precisam, que merecem ser investigados? O que não foi considerado ainda? Vocês citaram aí a questão climática. Uma variação climática brusca
sombra, sol, sombra, sol, sombra, sol, pode gerar DVDT e DIDT muito grande, que isso sim pode ter impacto significativo, certo? Então, o feeling está correto. E aí eu acho que vocês estão também no caminho certo. E depois, simplificar para tornar algo possível de ser simulado e discutido, mostrar o problema, aí talvez seja o desafio de vocês. Não é você, vou representar o mundo, vou fazer um modelo do mundo. Não, o modelo do mundo ele é muito complexo. E aí leva uma vida toda e a gente não vai conseguir representar o mundo, tá bom? Parabéns. Bonato, primeiro, obrigado pelas dicas aí, que é o que a gente estava meio que buscando também, né? Eu acho até legal, porque assim, eu peguei, na verdade, 4 usinas grandes que eu tenho num raio de 250 quilômetros ali, né? Do que ele estava falando. Só que eu tenho muito mais usinas pequenas, menores que 1 mega ali na região também. A gente poderia colocar, assim, vários acessos, né? Porque eu devo ter umas 50 usinas, todas com dados reais também por ali. Excelente. Essa é uma vantagem, mas ela pode ser uma desvantagem se você não especificar o problema. Você falar assim, olha, eu quero representar tudo. Eu tenho todos esses dados. Mas aí, qual é a pergunta? O que você quer investigar? Então, vocês estão naquele momento assim, olha, temos uma vantagem. Eu tenho dados reais, isso já está acontecendo, essa integração de renováveis já está acontecendo. Goiás tem várias, porque também é um estado que é bastante irrigado pelo sol, tem aí oportunidades financeiras que motivam essa proliferação. E a maior penetração desse tipo de fonte vai trazer desafios e já estão trazendo desafios. Agora, a pergunta é, quais são os desafios que ainda não foram evidenciados e que merecem um estudo usando o MTP? Então, a sugestão é assim, faz uma revisão sistemática da literatura com palavras-chave envolvendo MTP, fotovoltaica, distribuição. Essas 3 palavras-chave vão direcionar vocês para ver se, por exemplo, o National Renewable Energy Laboratory dos Estados Unidos já fez alguma coisa a respeito disso. Ou se a Alemanha, que tem um nível de penetração grande, já fez. Se a Austrália, procura artigos do Nando Ochoa, Luiz Nando Ochoa. Ele é um pesquisador, está na Austrália, e a Austrália tem um nível de penetração fotovoltaica muito grande. Então, já deve ter vivenciado situações problemáticas, que possam merecer ser fruto de pesquisa. E também, eu reforço aqui um outro pesquisador que vale a pena vocês usarem como referência, é o professor lá da Universidade Politécnica da Catalunha. Poxa, esqueci o nome dele de novo. Vladimir, não, Juan Martínez Velasco. Pronto, está aí. Vê o que ele escreveu. De repente, ele já encontrou alguns estudos de caso envolvendo isso aí. Legal. E aí vocês podem até, por exemplo, citar os trabalhos, devem citar os trabalhos que abordem essa problemática, e aí vocês escolhem um estudinho de caso. Veja, o menos é mais. Sim. Uma outra coisa também que eu queria até te perguntar o modelo fotovoltaico, na verdade, do ATP. A gente não precisa nem discutir isso agora, mas assim, eu achei alguns modelos, mas assim, nada... Gente tentando fazer, tentando simular e tal. E assim, não sei se você conhece algum modelo que fale bem também. Eu estou até conversando com o Tomás fez sua matéria também, né? Nossa, grande abraço para o Tomás. Depois eu falo com ele. Mas a gente tem um caso que foi, inclusive, o que ele fez para sua matéria, é uma usina que eu fiz. E, assim, temos todos os dados e tal, e aí a empresa dele está indo fazer medições e a gente quer colocar alguns modelos em validação para ver se a gente consegue achar algum modelo que, de fato, represente a realidade no sistema fotovoltaico, né? No ATP. Mas não sei se você conhece algum também, mas eu reparei essa dificuldade, né? Sugiro que você entre no site do EMTP-RV.
E veja, que é o software profissional, foi reescrito em C++ e é comercializado. Por quê? Porque eles apresentam lá modelos, exemplos, né, já utilizados, né? E certamente deve ter publicações a respeito disso. Eu falei antes de uma dissertação de mestrado do Jean, aqui da Unifei, então eu posso encaminhar para vocês o link para vocês baixarem a dissertação dele no repositório de dissertações da Unifei, acho que vocês têm acesso. Tá? Legal. Foi orientado pelo Estácio e ele desenvolveu um modelo de sistema fotovoltaico e avaliou os impactos no sistema de distribuição. De repente, o modelinho que ele tem pode servir para vocês aplicado nos sistemas que vocês querem investigar. Entendeu? Você ajusta os parâmetros, obviamente, e verifica, né? Então, como eu disse, às vezes, o mais importante é formular bem a pergunta, para depois você correr atrás da resposta. Então, se você, nessa fase, né, não especifica bem a pergunta, aí qualquer resposta pode se encaixar, como parecia ser no início. O título que vocês propuseram parecia assim, vou estudar uma linha de transmissão curta. Eu falei, poxa, uma linha de transmissão curta? Isso aí é chover no molhado. Aí, não, vocês estão estudando outra coisa, estão estudando o impacto da geração, da penetração de geração distribuída nos fenômenos transitórios numa redistribuição. Essa é a pesquisa, essa é a pergunta de pesquisa de vocês. Tá claro? Então tá jóia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado, professor. Valeu. Muito bem. Temos mais algum trabalho que vocês gostariam de comentar? Veja, a nossa proposta aqui é isso. A gente vai discutindo. Ninguém tem a verdade sobre tudo, mas a gente vai usar a experiência nossa para direcionar vocês. Olha, segue por aqui. E, de novo, isso vai desenvolver competências de vocês de fazer pesquisa, de escrever artigos, de defender os seus artigos. Maravilha. Professor. Opa! Acho que falta eu apresentar. Fica à vontade. Eu não vou abrir minha câmera porque estou com um probleminha aqui. Sem problema. Eu também fecho a minha porque está tendo oscilações aqui na Unifei, então fica às vezes difícil de... atrasa o sinal. Tá. Deixa eu ver como é que faz para compartilhar aqui. Compartilhar conteúdo. Tela, né? Eu não sou muito craque de Microsoft Teams. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Ok. Bom, vamos lá. A minha intenção... Espera que só estou um pouquinho... Tem uma janelinha aqui no meio do caminho. Apresentação de slide. Agora foi. Está um pouquinho lento aqui. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui uma ideia que eu tive, né? Infelizmente não consegui encaixar nenhum grupo, tá? Mas beleza. Eu fiz algumas pesquisas, né, bibliográficas a respeito de efeitos transitórios, né? Efeitos transitórios eletromagnéticos, e depois de algumas tentativas eu cheguei nesse tema aqui, que é a simulação de transientes eletromagnéticos mediante a presença de faltas, né? Eu tive uma ideia de fazer uma revisão da literatura e, a partir dessa revisão de literatura, tentar realizar uma simulação como um exemplo, tá? Para verificação desses efeitos mediante a faltas, tá? Primeiramente, o que eu fiz, né? Eu procurei nessas duas bases de dados, a Web of Science e a Scopus, no qual eu obtive estes resultados, né?
E, eu assisti assisti as videoaulas lá do professor Vitor Valério, né? Que ensinou a utilizar o Bibliometrics, né? E deixa eu aproveitar o momento para poder aprender mais uma ferramenta além do ATP, né? Por quê? Porque aqui eu tenho o Web of Science, eu tenho a Scopus, eu tenho estes resultados, e eu utilizei o Bibliometrics para poder fazer um merge, para fazer uma agregação desses resultados, né? Então, eu consegui encontrar aqui uma forma de utilizar o Bibliometrics de maneira que eu pudesse juntar o resultado dessas duas bases de dados e ainda retirar as redundâncias, né? Então, por que Web of Science e Scopus? Porque eu encontrei artigos relacionados a esse tema na Web of Science que não estavam na Scopus e vice-versa. E ainda, né, resultados em comum. Então, utilizando algumas linhas de comando, né, desse pacote Bibliometrics do R, eu consegui agregar os resultados e ainda retirar artigos, né? Não só artigos, né? Resultados repetidos, né? Então, desses resultados da Web of Science, mas esses resultados da Scopus, eu consegui agregar, retirar as figurinhas repetidas e eu tive 3.268 resultados. E daí, fazendo uma filtragem, eu consegui baixar para 1.052 artigos, né? Que datam desde 1970 a 2021, dentro desse tema que eu procurei, né? Procurei pesquisar. E daí, eu também verifiquei, né, nessa pesquisa preliminar, né, algumas informações importantes, como sendo o time span, ou seja, artigos de 1970 até 2021, uma 12 publicações por ano, em média, e 20,26 citações por documento, né? Então, os autores utilizaram ao todo 3.020 palavras-chave, né? Encontrei 1.954 autores, né? Dentro desses 1.954, 53 de autoria, né, solo e 1.901 de autoria, né, com várias colaborações, né? Dois ou mais autores, né? E também nessa pesquisa, né, utilizando a ferramenta Bibliometrics, eu pude perceber, né, que as fontes, eu puxei aqui as cinco fontes mais relevantes, né, são a I3E, Transactions on Power Delivery, né, com 226 documentos, tá? Também esse Most Local Cited Sources seria basicamente o seguinte, seria basicamente pessoas da área, né? Pessoas da área realizando citações, ou seja, você não tem um autor que não seja da área de, de transitórios eletromagnéticos que faz, porventura, uma citação, né? Ou seja, essas 2.837 citações são de autores que realmente trabalham na área de transitórios eletromagnéticos, né? E aqui nessa curva de Bradford's Law, aqui tá mostrando para a gente as três publicações principais, né? As três fontes principais, ou seja, se eu quero fazer uma pesquisa de estado da arte envolvendo efeitos de transitórios eletromagnéticos mediante faltas, onde é que eu posso procurar, né? Seguro de que eu vou encontrar fontes, documentos importantes. Seriam nesses três journals, né? O Transactions on Power Delivery, né, da I3E, Electric Power System Review, que está cortada aqui a palavra, International Journal of
Depois eu posso dar uma olhada lá é porque está cortado aqui. Depois eu posso dar uma olhada ali só um minutinho. Esse daqui é muito importante. Esse Bradford's Law, deixa eu ver. Lógica, Bradford's Law. Aqui. Então, seria Transactions on Power Delivery, Electric Power System Research, International Journal of Electrical Power and Energy System. Essas são as três fontes principais, tá? Que constituem o core, ou seja, constituem os três journals mais importantes dentro dessa área, né? E aqui na curva de Lotka está apresentando para a gente, né, o quanto que esses autores contribuem, né, com esse tema. Então, a gente vê que existem muitos autores escrevendo pouco e poucos autores escrevendo muito. Basicamente, é essa frequência de distribuição que a Lotka nos dá. Ou seja, nós temos uma contribuição temos poucos autores, né, que fazem, vamos dizer assim, essa máquina rodar, né? Então, nós temos muitos autores que esporadicamente publicam nessa área, né? E aqui eu coloquei as afiliações, né? Eu não coloquei universidades, porque não necessariamente são universidades que escrevem esses artigos técnicos científicos. Podem ser, além de universidades, entidades governamentais, empresas de pesquisa que estão contribuindo para essa área. Então, eu encontrei essas dentro desse top 5, né? A maioria, né? Acho que já não é novidade, a maioria como sendo afiliações de origem chinesa, né, no qual eles estão contribuindo bastante, estão investindo bastante nessas pesquisas, né, não só nessa área, mas acho que todas as áreas da engenharia, né. E aqui os países, né, é um ranking de países que estão publicando, né? Estão publicando nessa área de análise eletromagnética mediante a faltas, né? Utilizando programas em MTP, né? Então a gente pode ver que o Brasil está aqui tá aqui nesse ranking, nesse top 20, se eu não estiver enganado, né? No qual além de esse SCP, Single Country Publications, né? Ou seja, nós temos bastante. A maioria das publicações elas aparecem com autores, né, com autores brasileiros e uma pequena parcela com contribuições internacionais, né? Aqui um mapa mundi, né, ou seja, um mapeamento de produção científica que a gente pode ver que o Brasil ele tem uma boa contribuição nessa área, né? Então, quanto mais azul, maior a quantidade de documentos gerados, né? Artigos publicados, livros publicados, né? Artigos de conferência publicados, e a gente vê que o Brasil ele contribui bastante nessa área. Um mapa de colaboração que corrobora, né, com aquele mapa anterior, com esse mapa anterior, né, que é o país corresponde ao authors country, ou seja, os países, né, que produzem esses documentos científicos, né, somente com autores do próprio país e com colaboração e também com colaboração internacional. Então, aqui a gente vê uma proporção de números de documentos que são gerados, né, com autores daquele país e com colaboração de autores de outros países. E esse mapa vem mostrar para a gente como que
como que essa colaboração ela é feita, né? Quem colabora com quem, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que a China, por exemplo, ela, dentro daquela contribuição com múltiplos países, ela trabalha bastante, né, com autores europeus, né? E dessa forma a gente consegue mapear, né, como que essas contribuições, né, né, que essas contribuições elas são realizadas entre países. E esse mapa temático, ele é muito interessante, né? Porque qual que foi a minha ideia, a minha primeira ideia? Tá, vamos fazer uma pesquisa a respeito de análise de faltas, né? A respeito de fenômenos de transitórios eletromagnéticos mediante a faltas, né? Mas foi uma pesquisa de caráter mais geral, né? Foi uma pesquisa de caráter mais geral, uma pesquisa com o intuito de ter um volume grande de dados e dessa forma, com esse volume grande de dados, a gente tentar entender por onde que a gente pode adentrar de forma a sermos, digamos assim, mais específicos, né? Então, esse mapa temático ele é muito interessante porque mostra para a gente para que lado que nós podemos ir, que é, por exemplo, o objetivo é estar aqui nesse quadrante, que são temas motores, ou seja, são temas que são abordados, né, e que correspondem ao que nós temos aqui de estado da arte. Então, esse mapa ele é muito interessante porque aqui, o problema é que demora um pouquinho, tá, gente? Peço a paciência de vocês. E que nesse mapa temático nós temos aquelas palavras-chave, que são as 3 palavras-chave, né, que mais aparecem, né, como se fosse o Trend Topics. Então nós temos cada bolinha corresponde a um cluster, e dentro desse cluster nós temos esses quantitativos de publicações, né, que são temas motores para essa pesquisa que eu realizei, né? Então dá para ver que ainda está muito geral, tá? Então nós temos aqui linhas de transmissão, né? Como os colegas abordaram aí, pesquisa de transitórios aqui em linhas de transmissão, né? Então aqui no caso de análise de falhas, né? Dá para ver que análise de falhas, né, fenômenos eletromagnéticos mediante a falhas em linhas de transmissão é um tema motor, é um tema que está, digamos assim, né, chamando muita atenção dos pesquisadores de forma a eles realizarem cada vez mais pesquisas mediante esse tema, né? Então, como vocês podem ver aqui, né, é uma pesquisa de caráter preliminar ainda, né, para a gente poder sentir o chão, né? Ainda mais eu que não sou da área de sistemas elétricos de potência, para a gente poder saber para que lado que eu posso ir. Então, basicamente é isso, né? Então, a conclusão que eu chego, né, é que é um tema interessante, que é um tema relevante, né? Agora eu não lembro como é que faz para tirar o compartilhamento. Ah, tá aqui. É um tema interessante, é um tema relevante, ou seja, de forma com que eu consigo justificar, né, a continuidade nesse tema, mas, mesmo assim, né, estou aberto a sugestões, estou aberto a críticas, né, com o intuito da gente poder refinar essa pesquisa de caráter bibliográfico, essa revisão sistemática da literatura. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Muito obrigado. Muito bem. Olha só, excelente, José Rezende. Você usou o Biblioshine, né, o Bibliometrics, e na escolha de palavras-chave, como você mesmo relatou, transitórios provocados por faltas é algo central e motivador
para o desenvolvimento de todos os modelos, né, que foram implementados no programa de transitórios eletromagnéticos, porque essa era a problemática que precisava ser resolvida. Eu vou energizar uma linha, vou energizar um transformador, um banco de capacitores, um reator. Então, ou então, há um curto-circuito na linha, como é que vão ser os valores máximos de correntes, né? Quais serão as sobretensões em determinados nós, no barramento da subestação, na entrada do transformador, para fazer a coordenação de isolamento, colocar para-raios, dimensionar. Então, a questão do dimensionamento adequado e a coordenação da proteção de sobretensões e de sobrecorrentes que foram os motivadores para o desenvolvimento dos estudos, das ferramentas, e também porque, para grandes sistemas, não dá para ter a solução analítica. Mas se a gente fosse escrever um sistema de equações diferenciais para representar um sistema, mais do que 3 barras, já fica difícil resolver, né, analiticamente. Então, tem que ter a solução digital. E foi isso que deu origem. Agora, é interessante que você, ao pegar essa temática e explorar a revisão sistemática da literatura através de uma ferramenta de busca, que é o BiblioShine, o Bibliometrics, você mostrou para a gente uma série de informações que um pesquisador pode ter sobre qualquer tema. Então, veja, isso que você apresentou é útil para todos nós. Então, se você tem um tema, uma palavra-chave que você quer saber quem produziu, quando produziu, de onde veio, quem são os principais, está relacionado com o quê? Produziu sozinho? Produziu com quem? Quem são os países? A gente viu, por exemplo, uma ligação muito forte, né, do Irã, né, países da Europa e na região da norte da África, Egito ali, com a Inglaterra, países do norte ali, Noruega, Finlândia, né, com a Europa, Espanha, com a Alemanha, e Estados Unidos e Canadá. Então, a gente viu, por exemplo, uma ligação muito forte com Toronto, né, no Canadá. Por quê? Porque ali tem uma universidade, né, que se dedicou no desenvolvimento do MTDC, quer dizer, que é o PSK de MTDC, Pesquisas e Transitórios em Sistemas HVDC. E recebe muitos estudantes internacionais, pessoas que vão do Egito para lá, pessoas que vão do Irã, do Iraque, Arábia Saudita, para estudar lá. A mesma coisa, muitos chineses vão para o Canadá, para os Estados Unidos, muitos indianos vão. E aí não é de surpreender o número de publicações ser maior de países como China e Índia, porque proporcionalmente o número de pesquisadores que tem é muito maior que do resto do mundo. Então, eles têm que publicar em tudo, né? Porque tem muito mais gente, né? Mas, por outro lado, a gente vê assim, na pesquisa bibliográfica, a base da maioria dos desenvolvimentos de modelos aconteceu na UBC, no Canadá, lá em Vancouver, com o professor Dom e o professor Martí. E depois foi ampliado com trabalhos feitos por outros pesquisadores na Europa, né, que contribuíram e continuam contribuindo com o desenvolvimento do ATP, por exemplo, e pesquisadores também na École Polytechnique de Montreal, por exemplo, o Jean Masserejan, né, que é o responsável pela nova versão do MTP-RV. Então, o que você se propôs a fazer nesse momento foi fazer uma revisão sistemática da literatura sobre um tema que você mesmo concluiu, é um tema bastante genérico. Agora, olha o potencial disso para qualquer outro tema, qualquer outra pesquisa que você queira investigar. Por exemplo, voltando no trabalho dos colegas do grupo anterior, eles queriam investigar, ou estão buscando investigar, o impacto da maior penetração de sistemas fotovoltaicos em
transitórios no sistema de distribuição ou no sistema de transmissão. Então, se usar essa ferramenta, talvez eles vão descobrir, né, não 2.000 autores, mas alguns autores, né, uns 10 autores que publicaram sobre esse tema. Então, o trabalho inicial lá da equipe do Murilo, olha, queremos ver aqui estudos que tratam sobre TRV aplicados, aplicando a norma IEC, ou a norma I3E, análise comparativa das normativas relativas a isso, ou de diferentes fabricantes. Então, com essa ferramenta, talvez cada grupo tenha condições de identificar aqueles artigos-chave. E isso pode ser extremamente importante, né? Então, você fez o certo, que é assim, usar a ferramenta que você conhece ou que você quer conhecer mais, até porque para o seu doutorado você vai ter que encontrar o que não foi feito para você fazer uma proposta, né? E essa ferramenta ajuda muito, né? A minha sugestão para você, veja, o tema e a abordagem tá excelente. Você decidir mantê-lo, você consegue escrever um artigo de revisão tratando desse tema em específico com os resultados que você obteve no Bibliometrics. Mas vamos supor que você queira publicar isso. Então, a publicação de um artigo de revisão mostrando as ferramentas do Bibliometrics, num tema que, vamos dizer, é clássico, ele é mais difícil de ser aceito num congresso de transitórios. Ele talvez seja aceito num congresso geral, né, que trate de pesquisa bibliográfica, de revisão de literatura, que esse foi o maior foco. Mas imagine que você, já que você domina essa ferramenta, você faça uma pesquisa sobre um tema, por exemplo, como esse que nós citamos aqui. Eu vi naquele mapa que você mostrou, tem pesquisas mais emergentes, estão à esquerda do mapa. São temas que ainda estão sendo investigados. Por exemplo, questão de eólicas, transitórios envolvendo eólicas com double fed induction generators, né? Isso são publicações mais recentes, que não se tinham máquinas desse tipo operando. E passou, né, nos últimos 10, 20 anos, passou a ser regular nos sistemas renováveis do mundo, ter máquinas com essa complexidade. Então, se você identificar temas emergentes e usar essa pesquisa, aí você consegue publicar, né, com talvez uma chance de sucesso maior. Professor, foi claro. Obrigado. Se me permite um comentário, até excelente. Quando eu estava fazendo essa revisão, tentando fazer essa revisão bibliográfica, né, eu tive alguns momentos bons e alguns momentos angustiantes. Normal, viu? Mas como assim, completamente normal, mas como assim momentos angustiantes? Porque essa foi uma das várias tentativas que eu fiz, e daquelas tentativas que eu vamos dizer assim, eu tinha um pouco mais domínio do assunto, como, por exemplo, a parte numérica, resoluções numéricas, né? Eu encontrei muito pouco. E numa primeira busca, né? Tive um balde de água fria, porque a parte de algoritmos e a parte numérica estava naquela área de temas básicos. De temas básicos, ou seja, então, peraí, então vou fazer algo que todo mundo está fazendo, e esse todo mundo que está fazendo não eram muitos autores, não chegavam nem a 100 autores, né? Mas enfim, o que acontece, né? Claro que essas publicações são super hiper importantes, porque a questão das oscilações numéricas, ela simplesmente acaba com toda uma pesquisa se você não conseguir tratar, né? Exato.
E eu fui nessa área, eu fui nessa linha porque realmente era algo muito importante, né? Você está usando o método trapezoidal, aí você tem um degrau de tensão, um degrau de corrente, um degrau de tensão, um degrau de corrente, e simplesmente fica aquela oscilação numérica e você não consegue modelar o seu sistema de maneira adequada. Então, o que que eu esperava? Eu esperava encontrar uma, uma massa muito grande de publicações, né? Uma massa muito grande de publicações. E aí acabei encontrando, né, não diria pouco, mas assim, uma quantidade, né, ou melhor dizendo, não diria básico, né? Não é um tema básico, mas encontrei poucas publicações. Eu esperava encontrar uma, uma quantidade de publicações 100, 10 vezes maior do que eu, do que eu estava imaginando, e acabei encontrando uma quantidade pequena. E aí, nessa revisão sistemática, quando você tem uma massa muito pequena, né, com pouca densidade, né, às vezes você tem alguns problemas de encontrar algumas conexões, né, levantar alguns clusters, né, porque cada cluster vai ficar muito pouco povoado, né, muito pouco povoado. Aí eu acho até que naquele mapa temático, quando vi a parte de algoritmos que estão em temas básicos, talvez seja por isso, né? Não é que o tema é básico, né? Até porque o pensamento, o raciocínio para poder chegar naquela solução, para poder gerar um amortecimento dessas oscilações numéricas, né? São estratégias muito importantes, são estratégias muito interessantes. Então, aquele básico do quadro, que está escrito no quadrante do básico, na verdade, não é básico. Na verdade, eu encontrei poucas publicações a respeito desse tema, né? A respeito desse tema. Então assim, eu fui procurar fui procurando, fui gerando uma série de descritores, eu coloquei descritores mais gerais, com o objetivo adensar essa massa, com o objetivo de eu entender o que está acontecendo e convergir nessa apresentação que eu acabei de mostrar para Excelente, vocês. né? Mas, Excelente. Eu obrigado. acho que essa estratégia nos ajudou a todos, que a gente viu o potencial de uma ferramenta de revisão sistemática de literatura, que foi que você exemplificou aqui, e parece que a ferramenta tem várias opções ali que podem ser muito bem exploradas, né? Além da questão gráfica, mas essa busca, imagina se a gente for fazer uma busca. O Google nos ajuda muito, mas o Google às vezes dispersa, né? Então, essas ferramentas elas vão nas bases de dados que são significativas, que você utilizou, Scopus aí, né, I3E, Elsevier. Essas são as bases onde a ciência, de fato, é publicada com uma revisão muito forte pelos pares, né? Então, são os artigos, assim, realmente significativos, vamos dizer assim. Agora, eu estava pensando aqui, eu falei, poxa, cossimulação. O que é cossimulação? É a simulação de dois tipos de algoritmos diferentes rodando juntos. A gente não falou sobre isso, mas isso é uma das coisas que vem sendo discutidas ultimamente. Por exemplo, quando se vai fazer um estudo